para quem não pôde estar presente. Lembrando que, além das nossas aulas, é importante que vocês também vejam pelo WhatsApp, porque a gente está só explorando o assunto. Olha só, esse livro de vocês, Sociedade e Meio Ambiente, vocês vão estar relembrando algumas coisas que vocês vivenciaram na escola, que nós vivenciamos. E esse livro, o que ele vai falar para vocês? Ele vai falar sobre a Revolução Neolítica. Eu vou aqui desligar, vou ativar mudo para todo mundo, tá certo? Vai falar sobre a sociedade humana e também vai falar muito em relação à questão do meio ambiente, mas vai ser já lá no final. Então, nesse início, na unidade 1, ele vai falar sobre a Revolução Neolítica, vai falar sobre a questão da Revolução, de como foi a formação do povo brasileiro, certo? Vocês vão, vai ser bacana que vocês vão reviver muitas coisas que a gente aprendeu na escola. Quando for na unidade 2, a gente vai perceber a evolução da formação humana, do homem, e com essa questão, como começaram a surgir as leis, que vem a questão dos direitos humanos, como que nós conseguimos, quando foi que os direitos humanos começou a entrar no nosso país, certo? E vai falar um pouquinho sobre a questão também do meio ambiente, vai falar sobre a questão de como que era a vida dos trabalhadores. Então, pessoal, o que é muito bacana nisso daqui, porque como eu falei para vocês, eu tenho falado, e não é balela de professor, nada disso não. O profissional do futuro será aquele profissional que ele vai ter que estar antenado mesmo, ele vai ter que saber conversar todos os assuntos, sabe? Todos os assuntos. E você vai ter que estar por dentro, você vai mostrar conhecimento, o quê? Através dos assuntos que você conhecer. E por incrível que pareça, muitas pessoas acabam não valorizando a questão da história e tal, porque acham, isso aqui é irrelevante para o meu trabalho, mas nada disso, sabe? O que a gente tem aprendido na metodologia científica. Como é importante, que maravilha, que conquista maravilhosa, o homem ele poder raciocinar. E nós veremos isso, tá certo? Então eu convido a todos vocês, aqueles que já pegaram o livro, ótimo, vocês vão estar acompanhando comigo e também vão estar assistindo, vocês vão poder assistir as videoaulas no Alva na hora que vocês quiserem. Essa aula está sendo gravada, eu vou estar disponibilizando depois para vocês o link, tá certo? E eu vou estar compartilhando agora com todos vocês a nossa apresentação, tá certo? Então, a gente vai para a unidade 1 de Sociedade e Meio Ambiente. Também estarei colocando alguns vídeos para vocês, ok? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, boa noite a todos. Mais um mês, olha, próximo encontro nós iremos falar sobre o nosso trabalho, tá certo? Sobre o nosso trabalho de metodologia científica. Lembrando que todo mês a gente conversa sobre ele, mas eu não converso só uma vez, eu tento conversar várias vezes. Peço a vocês que quem já estiver fazendo o trabalho e tiver dúvida, pode escrever no meu privado. Muitas vezes de manhã eu não irei conseguir respondê-los porque eu trabalho em outra instituição e dou aula de manhã, tá certo? E final de semana realmente é um período que eu tento o máximo lazer com a minha família. Então, muitas vezes eu vou conseguir respondê-los no nosso horário comercial noturno, tá certo? Noturno, que é o horário que eu estou disponível para a Uniaselv, tá certo? Então, eu conto com a compreensão de todos vocês, tá bom? Aqueles que já obtiveram sucesso nas suas provas, parabéns, tá certo? E é isso aí. Olha só, pessoal, aqui, ó, o nosso cronograma. O nosso primeiro encontro será hoje, no dia 21/9, o segundo no dia 28, o terceiro encontro no dia 5/10 e o último encontro no dia 19 de outubro. Logo aqui abaixo, eu também já coloquei no grupo do WhatsApp, lembrando que todas essas informações vocês encontram aonde? Encontram no AVA, certo? Vocês também encontram no AVA. Então, olha só, a avaliação 1 de vocês, que é referente à unidade 1, já vai estar liberada a partir do dia 28/9, no nosso próximo encontro. Ok? A avaliação 2 vai estar disponível a partir do dia 5. E a avaliação final, que é a prova discursiva, que você vai responder 2 questões digitando até 1.500 caracteres,
e a objetiva, que são 10 questões. Após a prova objetiva, eu expliquei que nós temos a CPA. Você só vai conseguir concluir sua prova se você responder a CPA, que você vai estar respondendo sobre o polo, sobre o seu material, vai estar respondendo sobre a atuação minha como tutora externa, que está te auxiliando, tá certo? Tirando as dúvidas. Olha só, lembrando aqui, ó, aqui abaixo tem um simulado, certo? Esse simulado, ele é opcional, mas lembrando que ele é um crédito. Se você conseguir responder, aqui estou colocando um bônus na média de 1 ponto, mas é meio ponto, se eu não me engano, porque eu acho que esse aqui, que eu tive acesso, tá meu antigo, não tá atualizado, tá certo? E lembrando que a nossa média é 7. Cristiane, por algum motivo aconteceu de eu não ter obtido sucesso. O que que acontece? Se você retirar uma média abaixo de 4, você vai ter que repetir a disciplina, claro, porque vai ter que fazer a carga horária, mas vai ter o custo de estar pagando essa disciplina que você não obteve sucesso. Agora, se você tirou de 4 para cima, você vai poder refazer novamente essa disciplina na modalidade de 100% flex, que é aquela totalmente AD. Viu, gente? Quando eu falar flex, é o curso totalmente AD. Então, você vai poder fazer novamente sem custo nenhum, ok? Seguindo do mesmo jeito como nós estamos fazendo agora. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Essa aula eu gostaria que vocês participassem também, tá certo? Lembrando que não existe a questão do certo e errado. Aqui todos nós estamos aprendendo, ninguém sabe mais do que ninguém. Às vezes pode acontecer que eu saiba ter um pouco mais de conhecimento pelo fato de já estar acostumado com a matéria, esse tipo de coisa. Mas aqui, cada um de vocês conhece um pouco dessas histórias que nós iremos falar. E caso você queira, por favor, fique à vontade de estar participando também, de estar complementando, ok? Olha só, nós vamos falar sobre a Revolução Neolítica, os grandes aglomerados humanos na interface de sociedade e natureza, e a sociedade brasileira como tal, como foi a formação do nosso povo. E aí, nós vamos iniciar falando sobre a Revolução Neolítica. Eu queria pedir para as pessoas que estiverem aí, se puder, na hora que algum colega entrar, viu, Juscelino ou Denis, ou quem puder fazer essa gentileza para mim, de admiti-los, tá? Porque eu já disponibilizei também o link tá, no nosso grupo, para que nós possamos, para que eu possa estar também aqui não atrapalhar na hora que eu sair aqui da tela, ok? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala, assim, quando eu vi na minha mente, Cristiane, falar sobre Revolução Neolítica, eu começo a lembrar muito daqueles tempos primórdios, né, na pré-história, e com a evolução, que veio a Revolução Neolítica. Lembrando, para quem está no livro, nós estamos na unidade 1, tá certo? Exatamente na página 3. Lembrando que após assistir a nossa aula, que é uma explanação, é um encontro de tirar dúvidas sobre o sistema e também de falar um pouco sobre o conteúdo de uma maneira geral, não esquecer de também assistir as videoaulas, ok? Então vamos lá. Há 12 mil anos, aproximadamente, o gênero humano, que somos nós, mudamos radicalmente nosso modo de vida. E essa mudança, ela compreendeu basicamente da passagem o quê? Da forma da economia, certo? Baseada na coleta de caça e pesca, que eram nossos antepassados, de animais, que era a forma como nós vivíamos, para uma economia que passou a utilizar a terra de uma maneira intensiva, que nós utilizamos o quê? A terra para o nosso subsistência, não é isso? Para o nosso também sustento. Bem, então, quando a gente fala em relação à Revolução Neolítica, até trouxe aqui, muitos vão lembrar da época de escola, quando o homem ele sofreu a evolução. Porque o homem, naquela época, o que acontece? Teve a evolução do homem da pré-história, que ele descobriu o fogo. E antigamente, os homens eles comiam a carne crua. Olha a evolução. E ficavam doentes e por aí vai. Olha a evolução. Então, com o fogo, ele já passou o quê? A fazer a carne o quê? A já assar a carne. Então, isso aí é nas noites frias, o aquecimento, a aquecer. Então, o homem ele foi evoluindo, mas isso não foi assim, de um ano para outro, não. Isso foi ao longo do tempo, tá certo? Então, os homens, nesse tempo, o que eles eram? Eles eram
Nômades, Cristiane, eu não me lembro o que eram nômades. Eles mudavam de lugar, um exemplo. Se aqui eu estou parado em um lugar, se aqui tinha árvore, tinha animais, e vamos supor, não tem mais, então eu me mudava desse lugar e ia procurar um outro local, ok? Então, chegou no momento na Revolução Neolítica. Nessa Revolução Neolítica, o homem ele já tinha acesso o quê? Essa questão do fogo, o homem já começou a manusear o quê? Materiais. Ele já entendia que uma pedra naquela época, que a pedra, ele poderia usar a pedra para quebrar um osso, ou então quebrar um galho, ou então para triturar um alimento. Então foi uma constante evolução. E veio a questão do ferro, que foi quando eles começaram a trabalhar também essa questão do minério, a entender, mas lembrando, tudo isso aqui não foi algo rápido. Lembrando, viu, pessoal? Aqueles que conhecem bem história, eu não sou professor de história, e a gente está falando assim do conhecimento que a gente teve, né? E nessa época também do período neolítico, teve a questão da pedra polida, né, que a gente chama, que foi aquela época que o homem ele começou a entender que usar a pedra poderia estar fazendo ponta, começou a questão de polir, a questão das artes rupestres, eles começaram com o animal, como vocês estão vendo na imagem, o animal ele se tornou algo doméstico, tá certo? Então foi existindo uma evolução. Então a história conhecida da passagem humana sobre a Terra, ela mostra sempre a relação do homem versus a natureza. E ele estreitou-se há aproximadamente 10 a 12 mil anos com a Revolução Neolítica. Quando comunidades nômades, elas passaram a se fixar em locais estabelecidos, e eles começaram o quê? Nessa época, começaram a se dedicar ao quê? À agricultura, que era plantar vegetais, frutos e tal, e da pecuária, que foi a criação de animais, tá certo? Bois, por aí vai. Então, mesmo antes de nos transformarmos em homens modernos, que no caso, o Homo sapiens, aprendemos coisas que nenhum animal aprendeu. E uma delas foi criar ferramentas, e foi nessa época. Então, um primata, ele até pode saber usar um pedaço de pau ou uma pedra, mas não saberá usar uma ferramenta para o quê? Adequar essa pedra ou esse pau com o objetivo a que destina. Cristiane, o que quer dizer aqui? Aqui está mostrando que antigamente que nós éramos conhecidos como homens primatas, certo? Então, o que acontece? Com a evolução do homem, chegando no Neolítico, certo? Que vem juntamente com a idade dos metais, eu lembro isso na época da escola, o homem ele aprendeu o quê? A utilizar o pau e a pedra como ferramentas e o principal, a raciocinar, a entender qual é o objetivo que aquilo se destina. Que um exemplo, que eu com um pedaço de pedra, eu conseguiria o quê? Cortar alimentos, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Então, outra é a administração do fogo, que eu estava falando anteriormente. Dominando o fogo, o homem teve vantagens simbólicas e objetivas. Não está caladinho? Eu queria só ouvir o áudio de alguém, vocês me escutam direitinho? Sim ou não? Todos me escutam? Ok. Eu tô ouvindo direitinho, professor. Perfeito. Estou me lembrando da minha sexta série. Ensino Sim, fundamental. Então, Juscelina, exatamente. Eu também, quando vi. eu tô ouvindo. Perfeito, pessoal. Vamos continuar então. Então, assando a carne, o homem ele entendeu que ela se tornou o quê? Mais digestiva, não fazia tanto mal. E conseguiu. Ó, para vocês verem como é interessante a história, né? Quando o homem, nossos antepassados, ele perceberam que assando a carne se tornou mais digestiva, começou a cair melhor no organismo. Então, ele começou o quê? A controlar melhor o sono dele, mesmo após refeições pantagruélicas. Cristiane, o que é isso? Grandes refeições. Pantagruélicas são grandes refeições. E dormindo em volta do fogo também, eles descansavam melhor, sem tantos o quê? Sobressaltos, pois sabiam que as férias temiam-se a aproximar-se daquela luminosidade mágica. Quem já assistiu Crudes com os filhos, né, no Netflix ou no cinema, mostra muito como é que era, né, na época. Aí, pessoal, tudo bem. Aí a gente entendeu um pouquinho sobre a pré-história e tal, sobre a Revolução Neolítica.
Quem puder aceitar, viu, Juscelino? Pode submeter, por favor, essa pessoa, admiti-la? Olha só. Aí veio o ponto de virada na relação do homem e da natureza. Olha só. Então, aqui vocês estão vendo um mapa. Esse mapa, ele vai dar como se fosse lá naquela região do Oriente Médio. Vocês verão logo mais aqui, ó. O processo de sedentarização, vocês lembram? Sedentarização é você ficar em um lugar. Das comunidades humanas não se deu de maneira uniforme, quer dizer, igual. Isto é, nem todas as comunidades nômades resolveram se fixar ao mesmo tempo. Alguns agrupamentos humanos ainda iriam vagar por muitas e centenas de anos, depois que os primeiros homens se fixaram no Vale da Mesopotâmia, que, segundo estudiosos, foi um dos primeiros lugares a terem moradores fixos. Quando eu lembro disso daqui, Juscelino, acho que você vai lembrar também, a gente lembra da época da Bíblia, né? Você já lembra do Abraão, o pessoal, aí vem Moisés, né? Eu lembro da época de Mesopotâmia, Rio Tigres e Eufrates. E na figura a seguir apresentamos o mapa do Vale da Mesopotâmia, que é esse aqui, ó. Quem lembra, né? Mesopotâmia, então aqui, ó. Vem os países, ó, Babilônia, Rio Tigre, Sumério, a Pérsia. Eu lembro que a Pérsia, na época da escola, era a expansão marítima, né? Que eles se sobressaíram por causa disso, né? Então, aqui nessa parte, gente, era a parte mais fértil que tinha nesse planeta, sabe? Ou nesse planeta, desculpa. Nessa região, nesse país, tá? Então, os estados que atualmente possuem terras localizadas no Crescente Fértil, quando você ouvir falar sobre Crescente Fértil, você vai lembrar de toda essa região, ó. Egito, Jerusalém, Mesopotâmia, Síria, Palestina, Israel, uma parte da Turquia, para vocês terem ideia, são um dos povos mais antigos que tem no mundo. Então, na Revolução Neolítica, o que a gente pode entender até aí? Que a prática da agricultura e do pastoreio foram importantes para a cultura conquista do homem neolítico, né? Porque aí, a evolução, ele começou a produzir o próprio alimento, ele começou a ter técnicas como produzir cerâmicas, tecelagens através do algodão, instrumentos de pedra polida, se tornaram sedentários. E comércio agrícola, como é que eles faziam o comércio entre si, Cristiane? Trocas de produtos. Foi aqui que começou também a surgir a questão das classes sociais. Cristiane, por que a gente está vendo isso? Sabe, no início, quando eu fui ver essa disciplina de vocês, nós que somos da área de administração, porque é muito importante que a gente saiba como que se deu a formação do nosso povo. E até hoje, como nós chegamos a essa evolução, entendeu? Então aí, ó, vem a questão da arte rupestre, que foi uma das características, uma das marcas da Revolução Neolítica, que era o quê? Que os nossos ancestrais, viajantes, eles deixavam as marcas, né, isso mostrando. Aqui no Brasil, eu quero até conhecer lá no Piauí, né, tem 7 cidades, tem muito, não sei se alguém conhece aqui, pode estar compartilhando conosco a experiência, que tem artes rupestres, né, de antepassados. Então, eu tenho muita vontade de conhecer. Aí vem aqui a idade dos metais, que é a idade do bronze. Juscelino, vamos matar a saudade, Juscelino. Leia para nós, por favor. Pronto, boa noite. Idade dos metais, idade do bronze. O homem passa a vasculhar as entradas da terra, as entranhas da terra. Tá falhando, eu tô ouvindo. Estamos ouvindo. A busca dos minérios, que servirão na manufatura de enxadas, foices, arados, espadas, morteiros, guilhotinas, âncoras, armas de fogo e automóveis, bombas atômicas, naves espaciais e computadores. Tudo isso neste 1% da história dos seres humanos sobre o planeta Terra. Olha só, gente, na idade dos metais, assim, é muito duro, porque você vê que os homens, com a evolução, eles começaram a criar algo que foi o que, ó, foram até contra eles mesmos. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre a... Aí, pessoal, viu o Código de Hammurabi, que já deve, acho que muitos de vocês estão relembrando, né? Como surgiram
as nossas leis. Vocês estão vendo a revolução? O homem começou da pré-história, e aí veio a revolução neolítica, e logo após isso aí começou a quê? Os homens viviam muito sem leis. Então, uma das primeiras leis que existiram foi o quê? A lei do talião. Quem lembra daquela frase? Quando eu penso nisso aqui, Juscelino, Denilson, Francisca, Lourdes, Evilane, Márcio, Regilane e os demais, eu lembro só daquela frase. Eu lembro do Código. Olha o teu. Acho que você tá doido para falar, mas o teu fone tá dando a interferência. Olha só, o Código de Hammurabi é considerado um dos primeiros conjuntos de leis escritas a adotar o princípio da lei do talião. Popularmente, a ideia da pena de talião era o quê? Era como era a forma como era conhecida, que era aquela assim, ó, olho por olho, dente por dente. Certo? Então, vem aqui, ó, vou estar marcando para vocês, olha como é que era escrita, gente. Você vê a evolução da questão da escrita, eu me lembro, chamada cuneiforme, né? E eu me lembro que você, na época de história mesmo, que no Egito, poucas pessoas sabiam escrever, e era escrevido em pedras, né? Ou em tábuas de madeira. Então, o chamado Código de Hammurabi, ele legisla a partir do reconhecimento da existência de três classes distintas. Olha só, haviam três tipos de classe, leis especificamente, ó. Ricos, povos e os escravos. E esse rei reúne em seu código as práticas sociais comuns aos povos da religião. Vamos ver alguns trechos a seguir, ó. Aqui tem um exemplo, ó, que é o meninazinho batendo foto, né, no Código Hammurabi, que era esse formato aqui. Algumas leis do Código de Hammurabi. A Francisca Ferreira, leia para nós, Francisca. Aqui só para a gente relembrar um pouquinho, tá? Francisca, você pode ativar o microfone? Eu Sim. posso. Vamos lá. Tá ouvindo bem? Algumas leis do Código de Hammurabi. Tá ouvindo bem? Estamos, pode ir. Se um escravo disser a seu senhor, você não é meu senhor. Se ele for culpado, seu senhor lhe cortará uma orelha. Se alguém receber em sua casa um escravo fugitivo, quer seja propriedade da corte real ou de um homem livre, e não o apresentar para restituição, quando for feito o aviso de fuga, o dono da casa será condenado à morte. Se um homem não conseguir pagar sua dívida e precisar vender-se a si mesmo ou sua mulher, filho ou filha, para trabalhos forçados, então trabalharão durante 3 anos na casa daquele para quem forem vendidos. E no 4º ano serão postos em liberdade. Então, ó, vocês estão vendo aqui que aqui são algumas leis. Não vou botar todas aqui, né? Mas olha, estima-se que a população global chegou a 7,7 bilhões em abril de 2019. As Nações Unidas estimam que a população humana chegará a 11,2 bilhões até 2100. E bem aqui vai ter as diferenças entre nomadismo e o sedentarismo. Eu vou pedir para a Evilane, tá certo? E a Regilane. Evilane, você vai ler para nós, que eu quero a sua participação, do nomadismo, e a Regilane irá ler para nós sobre o sedentarismo, ok? Ok. Pode iniciar. Nomadismo. Atividades principais: a caça, pesca e coleta de frutos, sementes e raízes. Artefatos: lascas de osso e pedra. Economia: coletora. Instrumentos: biface, arco e flecha, seixo partido, arpão, anzol e agulha. Arte: pintura rupestre e estátuas de fertilidade. Moradia: cavernas, cabanas, tendas de ossos,
e pele de mamute, e abrigos construídos com galhos e folhas. Propriedades: instrumentos de caça e pesca de uso comum pelo grupo. Regime de liderança: um líder masculino no clã em alternância com um regime matrifocal. Perfeito. Olha só. Muito bem, Eu, sedentarismo. Atividades principais: agricultura e pecuária. Artefatos: cerâmica, cestaria, tecelagem. Economia, produtora. Instrumentos: machado, sacola, foice, cesto, vaso, mó, tear. Arte: domens e antas. Moradia: pequenas casas de tijolos de barro. Propriedade: extensões de terra, teares, moedas, animais e pessoas. Regime de liderança familiar patriarcal. Perfeito. Então, aqui vocês viram a diferença entre o nomadismo, que é quando as pessoas mudavam de vários lugares um para outro, e sedentarismo. Olha, gente, geralmente isso aqui é questão de prova, tá certo? Para avisá-los. Legal, meninas, obrigada. Então, aqui, pessoal, a escolha dos pesquisadores pelo termo revolução agrícola se justifica pelo impacto dessa nova forma de vida na história do homem e do meio ambiente. Com o cultivo do solo, o que aconteceu? Os grupos se tornaram maiores, principalmente, normalmente estabelecidos pelo limite de fertilidade do solo, e por esse motivo, atribui-se ao crescente fértil, o quê? A uma região do Oriente Médio que cobre a 400 mil a 500 mil quilômetros quadrados, irrigadas pelo rio Jordão, Eufrates, Tigre e Nilo. Então, o berço da primeira explosão demográfica humana. Então, acredita-se que as primeiras atividades agrícolas tenham se iniciado aonde? Jericó, Cisjordânia e Israel. Então, aqui ele mostra aqui, né? Israel, 10 mil anos, Índia, China. Vocês sabem, né, gente, que um dos povos mais antigos China e do Oriente Médio. Quando a gente fala Oriente Médio, são todos esses lugares. E a África também, certo? Então, o Crescente Fértil foi uma importante região, especialmente para o início do povo, da centralização de diversos povos. E ele leva esse nome por quê? Porque ele estava localizado entre os rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, certo? E ele tem o formato, quando você vai olhar a localização, de uma lua crescente. Então, foi nessa região que, como eu já havia falado antes, né, nos outros slides, e que a explosão demográfica populacional cresceu, porque é ali que eles começaram a ter o quê? A questão da revolução agrícola, das plantações, ok? Então, aí no livro de vocês também vai falar sobre a questão do termo transhumância. O que é isso? Ele é usado para designar o fenômeno de deslocamento sazonal de rebanhos para as áreas com mais recursos, certo? Isso aqui que significa o termo transhumância. Então, no regime stream-nômade, as cidades mais antigas se desenvolveram próximo ao que aos rios, localizados. Mas, antes disso, grupos humanos passaram a dominar a terra e desenvolver a agricultura, o que lhes permite viverem fixos em um só lugar. Então, o homem começou a viver fixo quando ele percebeu assim, olha, aqui eu tenho água suficiente, aqui dá para eu poder criar agricultura, dá para eu caçar animais e tal. Então, o Crescente Fértil foi uma região conhecida por uma terra fértil, não é isso? E que possibilitou isso, agricultura, sanitarização e trocas comerciais. Eu coloquei isso aqui até de negrito, que pode ser até questão de prova, tá? Então, além disso, a sociedade também ela se desenvolveu nessa época. Foi nessa época que se desenvolveu a questão dos sistemas numéricos, as escritas, e tudo isso por quê? Porque a Mesopotâmia, por exemplo, ela viveu um período de desenvolvimento do conhecimento e das técnicas necessárias tanto para a vida sedentária como para a construção de grandes obras públicas. Quando a gente pensa nessa época, nessa região, a questão do Oriente, você lembra das pirâmides? Se você for analisar como foram feitas as pirâmides, gente, com pedras pesadas, né?
e a questão também da matemática, o comércio, tanto é que no comércio, nessa época, quem se destacava muito era a Pérsia. E aqui vai falar um pouquinho sobre a questão do Paleolítico e Neolítico, que vocês, as meninas até leram para nós, que o período Paleolítico era baseado na caça, pesca e coleta, certo? E a liderança, como é que era a liderança? Era o regime matrifocal com a mãe. O que quer dizer isso daí? Não eram os homens? Sim, mas quando os homens saíam para pescar, quem ficava responsável era a mãe. Já no Neolítico, as atividades elas incluíam o quê? A agricultura, a pecuária, certo? Já começou a existir aquela questão da propriedade de um único dono, podendo incluir nessas extensões de terra, teares, moendo, animais, entendeu? E o poder principal era de quem? Do patriarca, do pai. Então, aqui, o matrifocal, como eu estava falando, eu vou pedir aqui que leia para nós a Márcia. Márcia, pode estar lendo para nós, Márcia? Pode estar ativando o seu microfone? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode falar, Márcia. O termo multifocal. Professora, está muito ruim o meu áudio. Tá ruim para você ver, é isso? Não, o meu áudio está ruim para vocês. Não sei se vocês estão ouvindo bem. Estamos te escutando, pode falar, viu? Tá ok, então. O termo multifocal é a divisão do poder nas primeiras sociedades. Pode continuar. Nômades que era partilhado por lideranças femininas e masculinas. O termo multifocal é especialmente escolhido porque difere em essência do seu correspondente masculino patriarcal. Por esse motivo, não se usa sociedade matriarcal e sim matrifocal, onde a dominância era conferida aos membros femininos, sendo estes de suma importância na manutenção da união do clã quando da retirada dos homens para longos períodos de caça. Perfeito. Então, gente, vou falar das pirâmides. Ó. Governo, sacerdotes, era a base da pirâmide, a nobreza, artesãos e mercadores, camponeses, os escravos que ficavam na base. Aí vai falar sobre os transportes da comunidade agrícola, como eles foram evoluindo. Olha só, nessa imagem que eu trouxe para vocês também, ó, ele começou através do quê? Cortando, né, o tronco das árvores para que pudesse fazer as canoas. E foi existindo evolução. Depois as grandes caravelas, depois as comidas eram transportadas através do quê? De animais. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho, inspirando um pouquinho aqui sobre a peste bubônica. Quem lembra desse termo aqui da época da escola? Juscelino, quem poderia nos falar? Quem lembra? Eu lembro. Você lembra? Eu não estou ouvindo nada. Não tá, você está conseguindo ouvir ou não? Todos estão conseguindo ouvir? Sim ou não? Voltei a ouvir. Voltei a ouvir agora. Ok. Vamos lá. O que você lembra da peste bubônica? Eu. Ok. O que você lembra? Eu lembro que a peste bubônica ela era transmitida através da pulga do rato. A pulga do rato era o vetor, né? Então, como já existia as caravelas, os barcos, as pessoas iam para outra cidade, então eles iam se espalhando, se espalhou com muita facilidade. E segundo a história, acho que morreu um terço da população europeia na época, se eu não me engano. É a Regilane, né, Regilane? Eu não posso ver, eu reconheço pela vozinha, viu? Muito bem. Alguém mais quer falar? Sim ou não? Pessoal, é o seguinte, ó. Vocês estão vendo que com a evolução do homem, nós já passamos pelo período da pré-história,
das primeiras leis, da Revolução Agrícola, aprendemos a comer, não é isso? Tá com cerâmicos e tal, começamos a construir. Mas o que acontece? O homem, ele ainda tinha a questão do saneamento. Você vê, gente, que a maioria das pestes que aconteceram ao longo das histórias foi para a questão da higiene mesmo. E até mesmo, hoje que nós estamos vivendo, o próprio coronavírus também é uma questão de higiene, que começou na China, não é isso? Os animais, enfim. Mas vamos falar agora sobre a peste bubônica. Como vocês estão vendo aí, ela em Roma, 150 anos depois de Cristo. E ela se deu por causa de quê? Se deu por falta do saneamento básico. Os lixos, as questões dos lixos, eles eram jogados nas muralhas, nas ruas, jogados a Deus dará. E com isso veio uma bactéria que trouxe essa peste através da pulga de ratos. Legal. Só para vocês terem ideia, gente, vamos se falar aqui nessa questão dessa pulga, né? Essa bactéria, ela para se instalar, para causar esse problema, se instalava de 1 a 7 dias, certo? E só nessa época, como a Regiane estava falando, olha os sintomas, gente. Sintomas semelhantes ao da gripe, febre, dores de cabeça e vômitos, para vocês terem ideia. Então, essa doença, nessa época, vocês terem ideia, ela matou quase 40% da população, né, mundial. A gente teve aqui no Brasil, teve também. Só que na Europa foi bem mais forte, né? Então, essa doença, ela foi na época muito forte do Império Bizantino. E como é que acontecia? A pessoa, isso aqui é conhecimento, viu, gente, para nós, talvez isso não mate no seu livro. As pessoas, ao ser picado, o que causava? Por que se chamava peste bubônica? Por causa do inchaço. E essas mordidas, tanto ela podia ser por pulga, por ratos, e essa pessoa, ela morria até 7 dias, só para vocês terem ideia. E com isso, houve uma crise, assim, mundial, porque, você tem ideia, matou mais de 40% de toda a população da Europa, isso da Europa, no mundo todo, mas na Europa foi mais forte, certo? E, fora isso, quando isso aconteceu, o que aconteceu com a economia do mundo? Muitas mortes. O comércio, ele começou a produzir menos comércio, a produção agrícola caiu bastante, começou a ter menos alimentos. E aí eu trouxe uma curiosidade para vocês estão vendo aqui? Isso aqui na época, ó, isso aqui é a forma bubônica. Por que é peste bubônica? Ó, por causa desses inchaços aqui, por causa desses inchaços aqui, que estavam no corpo da pessoa, certo? E aqui, esses homens negros, de acordo com vários documentários, assim, na época, eles eram médicos. E a função dele, na verdade, não era nem tanto curar, porque não existia. Era o quê? Era eles fazer a contabilidade de quantas pessoas haviam morrido naquela época. Então, ele usava, tá vendo? Esse aqui é uma roupa dele, que ele usava para não se contaminar. Chegou ao ponto, gente, na Europa, ter vários corpos, o cheiro era horrível. Era horrível. E eram vários corpos jogados no chão. E o que acontece, ó? Então, aqui nessa roupa deles, ó, era o bico de madeira, esse aqui era um bico de madeira. A máscara, ela tinha olhos de vidros e era selada. Ele se vestia com uma capa de couro, uma touca de couro que era selada com esse chapéu que segurava a máscara. Aí a roupa, ó, nesse bico aqui, ele tinha ervas dentro, que era ambar, folhas de hortelã, erva cidreira, cânfora, cravo, láudano, mirra, pétalas de rosa, estoraco, porque tudo aqui nesse bico para que eles, ao contabilizar os mortos, não sentissem aquele cheiro putreficado, cheiro de cadáveres, né? Então, usavam casaco comprido, botas, luvas, capa, né, por cima de tudo. E quando eles chegavam nas cidades, gente, porque eu estou assistindo muitos documentários, quando eles chegavam na cidade, as pessoas, geralmente, quando você vê o médico, era com alívio, né? Era como se fosse assim, ó, quando eles apareciam, como se fosse a morte chegando. Isso, eles estão chegando, é para saber quantos que morreram, entenderam? Até aí, tudo bem, pessoal? Todo mundo está entendendo, me escutando? Não. Sim, estou ouvindo. Sim. E aí, apareceu... Sim, Cristiane. Ei, Cristiane. Sim. Pode falar.
Você falou que era até 7 dias, né, para entrar em óbito, né? Isso. Aí eu estou vendo aqui o livro que tem uma fase e ela ficou conhecida como peste pneumônica, né? E aí onde foi aonde esse número diminuiu para 2 dias, né? O óbito, até 2 dias a pessoa. Juscelino, aquela coisa que o Juscelino está olhando, gente. Vocês estão vendo, gente, como é legal? O que eu acho legal desses livros da Unicef é que ele tem uma letra legal para você aqui, página 28 e 29, certo? Isso aqui é legal, gente, principalmente para quem tem filhos, porque é cultura, sabe? É você aprender. Eu tenho certeza, muitos de vocês agora, relembrando isso daqui, vão falar assim, poxa, Cristiane, engraçado, a gente está vivendo isso novamente com o coronavírus, né? Quem diria que uma doença, um vírus, né? Que não é nem bactéria, um vírus que você não consegue nem ver, ocasionou tantas mortes. Porque só entende isso, pessoal. Às vezes, nós, seres humanos, estamos vivendo uma fase tão egoísta que só entende isso quem já teve alguém da família que perdeu. Graças a Deus, você que não perdeu, Nós, mas aqui perderam. nós estamos vivendo uma história, né, professora? Esse período vai estar nos livros de história futuramente. E com toda a tecnologia, ainda não foi descoberto a forma de a vacina, né, para combater o vírus. Já pensou, Regiane, você que no futuro vai estar falando para os seus netos, né? O que houve? Menina, É, verdade. verdade, pessoal. Olha só, em Roma, depois, com essa questão, vocês veem essa questão da sujeira, gente, olha para vocês terem ideia, como é que era a questão da higiene. Olha onde que eles faziam, gente. Eu vou chamar assim, o número 2, a gente chama de latrinas públicas. Isso aqui, claro, é um lugar que era fechado aqui, hoje está as ruínas, né? Isso aqui fica até em Roma mesmo. Era nesse buraco aqui, tá vendo? Que tem os dejetos. Imaginar, eu não vou nem longe, não. Quem já foi aqui no sertão nordestino mesmo, já pode observar que tem muitas pessoas, e isso não está muito longe da nossa realidade, que não existe sistemas de esgoto. Apesar de Fortaleza ser uma das maiores cidades do Brasil, se não me engano, está entre uma das 5 maiores do Brasil, mas muitos lugares ainda não tem rede de esgoto. Muitas pessoas, ao ter que usar o banheiro, ela tem que cavar um buraco, como é na Índia, que na Índia é muito comum, né? Eles abrem o buraco, né? E faz lá, né? As necessidades deles. Então, aqui, na Roma, era feito isso daqui. E a questão da higiene, né? Da limpeza. Então, algumas curiosidades, viu, Juscelino? Isso aqui não vai estar no livro, que é o quê? Que vários países da Europa, eles foram atingidos. Como vocês viram, foram cerca de 40% da Europa. Então, a Polônia não foi atingida. Mas por que ela não foi atingida? Tão atingida? Por causa do asseio. E o que acontecia? Quando acontecia de alguém da casa estar doente ou falecer, eles queimavam a casa para não restar nenhum requisito de bactéria. E hoje a Europa ela tem muito medo da escassez natural da Alemanha. Quando ele fala isso aqui, porque a Alemanha ela tem toda uma história, teve guerra, foi um país todo bombardeado, destruído, e que ele teve que recomeçar. Então, tudo lá começou a ficar um pouco mais escasso, mais difícil, como a questão da água, sabe? Quando ele fala isso aqui, esse trecho, dessa curiosidade, na Alemanha, eu tive a oportunidade de morar na Alemanha. E para vocês terem ideia, a questão do lixo lá, essa questão da escassez do medo, até hoje, a água, você pode beber água da torneira? Pode, mas lembrando, eu morava como se fosse na montanha. E lá, eu lembro que na água na casa que eu morava, a gente bebia água da torneira, porque era água, como era da montanha, às vezes a neve derretia, tinha um sistema, claro, né, que vinha, que tratava a água, mas era água pura, boa. Só que muitas pessoas que moravam, por exemplo, nas cidades mais antigas, o que acontecia? Os canos já eram mais velhos e tal, então eles compravam. Gente, a água lá não é tão barato, não é. Outra coisa em relação a esse negócio da escassez, a questão do lixo. Lá, você fala assim, eles têm muita consciência ambiental, sabe? Eu lembro, só contando a experiência, viu, gente? Porque quando eu gosto muito de contar essa experiência, não é com todo mundo que eu converso, mas eu gosto de conversar com alunos, porque eu vejo assim, quando você tem a oportunidade de morar fora em outro país e viver aquela realidade que eles vivem, viver a cultura deles, você cresce muito, sabe? Cresce como ser humano, e você começa a ver
você faz a comparação dos países. E graças a Deus eu nunca fui uma brasileira de ter o síndrome do vira-lata. Eu valorizo muito o nosso país. Nosso país tem muitas coisas boas, gente. Você pode falar assim, não, Cristiane, que é isso? Tem, sim, tem. Eu vou falar um pouco mais pra frente. O Brasil é um dos países, por mais que nós reclamemos do SUS, mas se você se machucar, pode ser que você demore um pouquinho para você ser atendido, mas você vai ser atendido e não vão te cobrar nada por isso. Na Europa, você só tem direito ao plano de saúde se você tiver com carteira assinada. Então, na época, eu, como estrangeira, na época meu marido foi trabalhar para estudar lá, nós tínhamos que o quê? Com seguro de saúde. Senão eu não ia conseguir morar lá. E detalhe, tinha que falar o básico de alemão. Senão eu era deportada. Vocês estão entendendo? Então, você vê como os países têm vantagens. Então, nosso país não é tão ruim, certo? Antes que alguém fale alguma coisa, não é. Então, gente, como eu estava falando lá em relação ao negócio do lixo, para vocês terem ideia, contavam com a família. O lixo, eu quero te mostrar como existe, para você ver a diferença de um país para o outro. O lixo lá, o lixo do plástico que nós utilizávamos, ele passava só de 15 em 15 dias. Agora comigo, quantos dias o lixo passa na sua rua? Pense aí. Outra coisa, o lixo lá, se o meu lixo de plástico tivesse com alguma sujeirinha de iogurte, que seja de um leite furado, eu era multada. E era filmado isso daí, entendeu? Então você tinha um latão, você pagava pela prefeitura, para a prefeitura, um latão de lixo orgânico, um latão de plástico e o latão das fraldas dos meninos. Ainda tinha esse detalhe. Meu filho era um desespero, doida para tirar os meninos da fralda, eu com 2 bebês na época, e porque em todo lugar que você tentava desfazer do lixo tinha câmera. Tinha câmera. Eu lembro que eu tinha uma amiguinha que eu pedi, pelo amor de Deus, que os meninos estavam. Eu não sei o que acontece, os meninos estavam usando mais fralda. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. A minha amiguinha que é do curso de alemão, para usar o lixo dela, porque senão ia ter que pagar mais. Então eu lembro que no supermercado, essa questão da escassez e do lixo, gente, eles não gostam nem de ter muito lixo dentro de casa. Eu lembro que quando a gente ia fazer compra, tudo que era caixa, eu tentava me livrar logo, para não ter que levar para minha casa, a questão do acúmulo de lixo. Estou aqui voltando, ó. Então, o que a Europa fez? Aqui estou mostrando para vocês algo de vivência, né? Então, o que a Europa ela fez nessa época, né? As ações realizadas para a questão de escassez. Olha só, ninguém deve ter canos ou goteiras que desemboquem numa rua pública, pelos quais a água poderia escorrer para a rua, com exceção da água da chuva ou da fonte. Então, eram as únicas águas que podiam escorrer. Ninguém deve jogar na rua líquido fervente, de palhas, chuvas, excrementos humanos, águas de lavagem, nem lixo algum. Então, até hoje, eu lembro que a gente morava numa cidadezinha, como se fosse no interior, meu Deus, Deus me livre. Mas o pessoal ia olhar assim, né? Na época que eu fui, foi na época que o Brasil foi a Copa do Mundo, né? Na época que eu estive lá. Aí, pessoal, nós vamos falar sobre a formação do povo brasileiro. O que eu vou fazer com vocês? Eu irei passar uns vídeos aqui curtinhos, mas muito enriquecedores, tá certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Apareceu, não vai aparecer, eu vou ter que novamente compartilhar com vocês, tá certo? Eu peço paciência um pouquinho, tá bom? Que eu vou estar aqui compartilhando uma outra tela. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu estou compartilhando? Professora, você falando do lixo, eu tenho uma irmã que ela mora em Portugal. Aí ela estava filmando a lixeira de lá, diferente comparando com a daqui, né? Então, lá eles têm a parte de colocar o lixo, é tudo fechadinho, é como se fosse uma gaveta que você abre e coloca tudo separado. Você não vê um vestígio de poeira lá do lado de fora da lixeira, que nem aqui, né? O pessoal jogar o lixo tudo fora da lixeira. Pois é, o que acontece? Nós ainda, apesar de nós viemos de um povo muito limpo, que é o indígena, né? Nós somos oriundos, você sabe, de negros, índios, né? Mistura de brancos. Então, o que acontece? Nós ainda temos que evoluir muito, sabe, nessa questão de classe, sabe? Tanto é que isso que você está falando ainda é uma linguagem muito nova para nós.
né? Poucas pessoas sabem realmente, assim, que tem que fazer essa separação. Gente, imaginar que famílias hoje, elas vivem do lixo, não é isso? Diversas famílias, elas vivem do lixo, certo? Então, assim, Oi, pode falar, Juscelino. Você falou na questão de que eles vivem, né, do lixo, né? Então, eu tenho um colega meu que ele abriu uma reciclagem. Hoje ele está rico, mas é rico mesmo. Não é rico de 1 milhão, não. É rico, milionário, pode-se dizer. O cara ganha muito dinheiro. Ele exporta o lixo, para você ter ideia. Ele exporta para fora, ele vende o lixo para fora. É brincadeira. Conversando com ele está no nível mesmo, show de bola, show de bola. Trouxe tecnologia para o negócio dele, o lixo dele todo separado, ele moe, ele vende já o lixo preparado para as usinas. Juscelino falando em exportar o lixo, há pouco tempo que eu estava estudando para o vestibular do Enem, então eu vi uma reportagem sobre isso, né, em relação ao meio ambiente, que eu não me lembro quais são os países que tem, mas existem 2 países que têm a desfábrica. É porque eu esqueci os nomes dos países. Tem desfábrica. Isto inclusive o Brasil, ele exporta eletrônico, tipo televisão, som celular, essas coisas. Tem algumas empresas do Brasil que exportam para essas desfábricas. Lá eles desfazem todo aquele material, né? Todo o produto e eles usam para fazer novas reciclagens. É uma coisa bem interessante, é porque já faz tempo que eu vi e eu não lembro muito bem, mas é bem interessante. Ele até estava conversando comigo, ele tem muita experiência nisso, uma expertise grande. Ele me falando, a economia reversa que a gente usa. Rapaz, é um negócio muito, muito massa. Isso é economia reversa mesmo, tem esse nome também, porque eu não lembro os detalhes. Juscelino, que legal, olha, você conheceu uma pessoa que trabalha com isso. Só para você ter ideia, Juscelino, lá, essa questão do lixo madeira, Juscelino, era tudo tão controlado que, por exemplo, se eu quisesse me desfazer de uma mesa, gente, não é simplesmente pegar uma mesa e levar para lá, não. Eu tinha que desmontar toda a mesa, tinha o dia certo, uma vez no mês, desmontar a mesa, colocar os parafusos no saquinho bem organizado, isso para eu me livrar, entendeu? Mesmo que eu não quisesse. Então, existe o quê? Porque ali outra pessoa já iria reutilizar os parafusos, aquela madeira para outra coisa, sabe? Eu lembro que esse negócio que a gente, às vezes, brechó lá era a coisa mais comum, gente, você usar roupa, porque as máquinas lá é com água quente, 90 graus, então você mata as bactérias. Então, era muito comum. Eu lembro que a gente comprava, que eu morava numa cidade de montanha. Então, era muito frio, então, muita neve. Então, meus meninos iam crescendo, então o que eu fazia? Você aprende, gente, a ver que você não precisa ter tanta coisa. Então, um exemplo, se eu ver que passou o inverno, para que eu vou ficar com aquela bota lá guardada? Quando tivesse próximo do inverno, eu ia lá novamente e comprava outra. Entendeu? Então, é aquela coisa. A ideia era assim: eu me lembro que a gente não queria ter quase nada dentro de casa. Era diminuir o menos possível. Outra coisa, energia elétrica, eu me lembro que era caro, sabe, gente? A água, eu lembro que a gente foi como um projeto, a gente juntou dinheiro antes e tal. E aquela coisa, e eu lembro que meu marido era muito friorento. Menina, eu sei que a conta, a gente tomou até um susto quando a conta chegou. Porque o alemão, ele não usa, pra você ter ideia, é o gás, né? O aquecedor. Ele usa roupa de frio, ele só aquece um quarto. E ele usa roupa de frio. Então, outra coisa que eu estava me lembrando agora, falando no Brasil, no sul, viu, Juscelino? Quando eu tive a chance de conhecer Santa Catarina, eu lembro que foi um apartamento, né? Que a gente levou os meninos para. Nossa, a gente foi conhecer, acho que foi umas praias, não foi na época do Beto Carreiro, não. E eu lembro que a gente alugou um apartamento para a INB. Gente, não é brincadeira, tinha uma câmera na lixeira. Assim que você entra, abria aquele clarão. O lixo, eu nunca vi um lixo tão limpo, sem nenhuma barata.
E é o seguinte, tinha um lixo do orgânico, tinha o lixo da madeira, do papel, toda a caixa. Se eu fosse me desfazer da caixa, estou falando de Brasil, Santa Catarina, Canasvieiros, o nome do lugar. Eu lembro que eu tinha que desfazer a caixa, que a gente sempre tinha um hábito de não usar muita sacola, trazer do supermercado a caixa, né? Botar as compras dentro da caixa. A gente tinha que se desmanchar a caixa, porque se eu deixasse a caixa lá inteira, era multada. Então, só para vocês terem ideia, tem alguns lugares no nosso país. Então, hoje, nas escolas, que a gente está implementando na pedagogia. Mas uma coisa que é importante, gente, olha, se nós parássemos, viu, Juscelino, você que tem muito contato com as pessoas que estão fazendo a diferença, e você vê até com a diferença que estão ganhando dinheiro, eu vejo assim, como você não aprende, né, conversando com esse rapaz, e eu vejo assim, como nós temos que... Oi? Denison, estava ouvindo aí, posso falar um pouquinho? Pode, seja bem-vindo. Obrigado. Só quando você fala coisas boas que o Brasil tem que a gente não valoriza, você que morou na Alemanha, fale para eles aí que qual o maior artigo de luxo que tinha lá era carne de gado, porque não tem espaço suficiente para criar boi, vaca, essas coisas. É tudo carne pequena, carneiro. Então lá churrasco é coisa de outro mundo, porque não tem, o custo muito alto. Lá em Portugal também, minha irmã disse que morre de saudade de comer carne de boi aqui do Brasil. Olha, você acredita que lá, sabe o que a gente comia? Mas lá era carne de porco, batata, sabe? Carne de porco, batata. Você ia para qualquer restaurante lá, esse negócio de você comer a carne, gente, é caríssimo a carne de gado. É isso, boa lembrança, viu? É exatamente isso mesmo, era mais carne de porco. Eu lembro que era carne de porco, tanta que os meninos até hoje gostam. Obrigada, viu, Denis? Que bom que você tá ligadinho aí. Pessoal, alguém mais quer falar? Eu irei colocar agora os nossos vídeos. Posso? Pode. Também pode. Já tá apareceu a tela para vocês? Sim ou não? Sim. Lá vai. Para mim, sim. Tá sem som, viu, Cristiane? Sem áudio. Sem áudio. Sem áudio. Peraí, eu vou compartilhar novamente. E agora com áudio, tá? Peraí. Vou colocar aqui. Incluir áudio no sistema. Área de trabalho. Já. Chegado às Índias, batizando. Quando Cristóvão Colombo navegou até a América em 1492, pensou que tivesse chegado às Índias, batizando de índios os nativos que encontrou. Porém, apesar de terem sido generalizados nessa classificação, os índios não se viam como um povo unificado, pois eram divididos em uma variedade de etnias sem qualquer identificação entre si. Acredita-se que os primeiros habitantes das Américas chegaram há mais de 20 mil anos, atravessando uma passagem congelada entre a Ásia e a América do Norte, e então espalhando-se por todo o continente. Em algumas regiões, formavam civilizações avançadas. Já no Brasil, fragmentaram-se por todo o território, formando grupos de diferentes tamanhos. Eram sociedades comunais, descentralizadas e igualitárias, vivendo da caça, pesca e agricultura de subsistência, e em sua maioria seminômades, mudando suas aldeias de local conforme os recursos naturais fossem se esgotando, permitindo, mesmo que involuntariamente, a recuperação natural do solo abandonado. As habitações eram geralmente coletivas, chamadas de ocas, variavam de tamanho e forma entre as tribos, mas normalmente eram dispostas em torno de um espaço cerimonial, onde realizava-se todo tipo de atividade diária, além de celebrações e ritos, conduzidos por pajés e anciões. As tribos eram formadas por laços de parentesco e afinidades, e mantinham contatos com outras comunidades através de relações de comércio, cooperação, casamentos, alianças e também de guerras, que eram comuns entre as sociedades indígenas, apesar de sua natureza pacífica. A virgindade era pouco valorizada e a vida sexual costumava ser livre de tabus.
Muitos homens ofereciam favores sexuais de suas esposas a visitantes, como forma de cortesia. As famílias podiam ser monogâmicas ou poligâmicas, e o divórcio era algo corriqueiro. Os homens lidavam com a guerra, a caça, pesca e liderança tribal, além da construção da aldeia e o plantio, enquanto as mulheres cuidavam da colheita, do preparo de alimentos e da fabricação de utensílios e adornos. A educação das crianças era a tarefa de toda a tribo, e a autonomia era estimulada. Já os doentes e inválidos costumavam ser abandonados à própria sorte. Os indígenas tinham conhecimento na fabricação de bebidas fermentadas e deixaram grande herança à culinária brasileira, com pratos derivados da mandioca e do milho. Sua dieta também era diversificada em proteínas animais, graças à caça e à pesca. Em festejos, cobriam seus corpos com pinturas, penas e plumas, e a nudez no dia a dia era comum e não causava vergonha. Por viverem em florestas, muitas vezes precisavam usar protetores genitais e tangas, mas mantas cobrindo o corpo eram raras. Muito higiênicos, devemos a eles o costume do banho diário. Mantinham muitos ritos e crenças religiosas, os quais podemos identificar por xamanismo, uma mistura de religião, crença, sistema de pensamento e configuração do mundo, em que acredita-se num universo não linear, sem início e sem fim definidos, onde o tempo se confunde. Não possuíam uma doutrina, assim como não acreditavam em um Deus único e supremo, tendo a figura do xamã, o pajé, como seu elo com o mundo divino. Em sociedades sem esses representantes, acreditava-se que os espíritos e antepassados se comunicavam com os humanos através de animais, sonhos e visões. Muitas de suas lendas tornaram-se populares entre os não-índios, enriquecendo o folclore nacional. O uso de alucinógenos, tabacos e ervas era muito comum nos mais diversos rituais. Orientados pelas fases da Lua e conhecimentos astronômicos, entendiam as relações entre as mudanças climáticas, nas quais baseavam seu plantio e colheita. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem, a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Porém, muitos indígenas auxiliaram os portugueses em expedições ao interior, em conflitos com outras tribos e ajudaram a escravizar grupos inimigos, além de fornecerem aos colonos produtos como a madeira, condimentos e substâncias medicinais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições,
sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Como se não bastasse, alguns povos começarão a sofrer novas influências de grupos religiosos neopentecostais, que, impondo conceitos como o pecado e a culpa, geraram conflitos internos, fazendo os índios verem no suicídio uma saída para seus problemas. Contudo, ainda existem tribos isoladas no mundo moderno, vivendo como seus ancestrais, principalmente na região amazônica. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois, de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social. Enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos, como os cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Muito bem, pessoal. Deu para escutar direitinho, não é isso? Falando um pouquinho aqui sobre... porque às vezes... e vocês veem que a gente está passando por um momento... Olha só, né, Cláudio? Que bom, a pessoa estava sentindo falta de vocês, viu? E falando... Às vezes a gente não sabe, a gente não conhece a origem nossa da formação do povo brasileiro, sabe? Depois eu vou passar dos outros, que é bem mais curto que o dos índios, tá? Então, quando a gente fala, no livro de vocês, vai falar sobre a questão da formação do povo brasileiro, e quando a gente for para a partir da unidade 2, nós vamos falar sobre a questão dos direitos humanos, sobre as leis trabalhistas. Então, como vocês viram, quando se fala da formação do povo brasileiro, a gente lembra logo do descobrimento do Brasil, né? Que antigamente o nome era chamado de Ilha de Veracruz. As especiarias, não é isso? Que Portugal começou a vender, aí a questão dos índios, que foram os primeiros escravizados. Só que acontece, chegou um tempo, viu, gente, que Portugal, ele percebeu que os índios, de acordo com a história, os índios não era uma moeda de troca muito boa, interessante. Por quê? Porque os índios, exemplo, eles adoeciam muito rápido, realmente o trabalho, alguns eram forçados, houve muitas guerras em relação a isso aí, você obrigar, entendeu? Fora que eles ficavam doentes também muito rápido, porque os portugueses, com essa questão da higiene, né, houve todo esse problema. E naquela época, os escravos davam mais lucro para a coroa portuguesa, sabe? Porque a coroa portuguesa, elas cobravam impostos de quem? Aquela coisa de importar, sabe? O escravo, de trazer para dentro do país. E bem aqui, está mostrando aqui uma das maiores riquezas que nós tínhamos no início, que era o pau-brasil. Para quem nunca viu o pau-brasil, não é isso? Está aqui, ó. Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro. Existia, que vocês se lembram, né? Que o pau-brasil, ele se tirava, né? Um corante se extraía, né? Vermelho, para pintar tecidos, não é isso? E depois veio com a exploração do açúcar, minérios, café e por aí vai. Então, para conseguir a permissão para explorar o pau-brasil, qualquer interessado ele deveria se comprometer a colaborar com a exploração do território recém-descoberto, do qual ainda não tinha noção da dimensão. Então, era preciso que explorasse ao menos de 330 léguas para o interior, a partir da costa, além de garantir o custeio do processo de extração. Somado isso, o interessado deveria se comprometer com a edificação, de estar fazendo a manutenção daquele local, não é isso? E como última condição, era proibida a queima da madeira corante, fosse pau-brasil e fosse qualquer outra. Gente, vocês estão observando que até nessa época aqui já estava existindo um pouquinho mais de consciência, né, ambiental. Com o tempo, os colonos de outros países acabaram por tentar participar da extração do pau-brasil. Os espanhóis, eles optaram por respeitar a fronteira estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, lembram? E rapidamente se retiraram dos territórios portugueses. No entanto, um grande número de piratas franceses chegavam à costa brasileira, aproveitavam a pouca vigilância e extraíam as madeiras ilegalmente, gerando o quê? Incêndios,
os desmatamentos proibidos pela coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa, ao entrar no Brasil, ao colonizar o Brasil, ela colocou uns limites. Olha, nós não queremos desmatamentos, não queremos queimadas, então eles foram com os outros estrangeiros. Tanto é, gente, essa questão de novos estrangeiros, por exemplo, aqui no Ceará mesmo. A minha mãe, assim, minha mãe é daquela... O Nordeste é conhecido por ter muita gente da pele clara. E aqui no Ceará, quem souber até mais do que eu um pouquinho sobre esse assunto, tentaram, né, holandeses invadirem, né? E em Recife, muitos franceses, tanto é, né, à toa também o sotaque também de Recife, de Pernambuco, né? Tem um pouquinho também da origem, da descendência também dos franceses. E aqui no Ceará você pode observar gente clara. A minha mãe é daquele pessoal de Umarizeiras, para quem conhece o interior aqui, Maranguape, que é bem clara, né? Aquela bem branca, dos olhos claros, parece cor de olhos de gatos, né? Aquele povo daquela região, bem branco, né? Minha mãe eu tenho um X que até lembra muito o Papa, né? Aquele Papa João Paulo II. Alguém ia falar alguma coisa? Eu vi que alguém ativou o microfone. Alguém ia falar alguma coisa? Aí, quando se fala nos índios, ele vem com o quê? É o nosso povo mãe, o povo nativo, que nasceu aqui no Brasil. São os verdadeiros brasileiros, os índios. Então, eles vieram com os costumes, com as crenças. Gente, para vocês terem ideia, na época, os jesuítas, isso aqui trazendo assim um pouco de conhecimento, os jesuítas, eles viam os índios como pessoas boas, eles entendiam que os índios, na época, eles lutaram muito para que os índios não fossem escravizados, porque eles entendiam que os índios, eles não tinham muita maldade, sabe? Era um povo bom, mas que era um povo bom que tinha que conhecer a religião cristã, sabe? Que eles tinham que crer no Deus, naquele Deus na época que os jesuítas estavam acreditando, entendeu? Então ele já viu assim que era um povo bom, um povo que... E é tão claro isso na história, se você for estudar alguns livros de história, que ele fala assim que é um povo que tinha uma alma boa. Olha só, a alma boa. Por isso que eles lutavam. Então, em relação ao meio ambiente, hoje os índios que a gente vê, muita gente vai falar um pouquinho mais para frente, no final da última unidade, que os índios, eles estão lutando para resgatar suas terras. Lembrando, viu, gente, quando a gente for conversar sobre certos assuntos, a ideia não é existir polarização, tá? A ideia é realmente que a gente converse naturalmente, certo? Então, aqui hoje, atualmente, em relação aos índios, ao meio ambiente, muitos querem resgatar suas terras. A gente entende que tem muitos índios que estão, vivendo bem próximo do homem, né? Com celular, com carros, mas existem uma outra geração de índios, realmente, até na Amazônia, gente, tem índios que ainda vivem realmente daquele costume como era antigamente, há mais de 500 anos atrás. Sabe, pra vocês terem ideia, eu já vi documentários que os índios, mostrando eles, tem índios que não se dão bem com a outra tribo, porque eles nem se entendem, o dialeto é diferente, falam outro idioma, não é o tupi. A gente conhece, sabe que a linguagem do índio é o tupi-guarani, mas nem todos falam tupi, né? Então a FUNAI ela surgiu, nós vamos ver nas próximas unidades, como um dos órgãos, os alimentos, caju, pesca. Oi? Denison, agora eu consegui sair, estou dentro do carro, consegui sair do evento. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essa questão do índio aí é uma questão difícil da gente falar, como você disse, não adianta polarizar, mas eu que sou do Pará, né, vivenciei sempre a Amazônia e tudo, a visão do índio hoje, ele perdeu totalmente a questão da cultura dele. Você conhece as tribos mais distantes e tudo, essas que ficam fora do convívio do homem, é uma coisa. Mas os índios que estão próximos, você tem ideia, eu viajava muito pela Amazônia, eles têm uma organização hoje visando a questão do lucro, que quando eles queriam, eles fechavam as estradas, tá entendendo? E você tinha que pagar para passar na estrada. Agora, quem colocou isso neles, como foi que eles aprenderam desse jeito? E você tinha que pagar mesmo, não tem jeito, senão a estrada fica toda parada durante 5, 6 horas, seja lá quanto tempo for, até que vem alguém para poder resgatar isso daí, tá entendendo? Mas é uma questão como o índio hoje mudou dentro da sociedade.
Não, olha, não, eu entendo o que você está falando. Um exemplo, é que eu estou falando, até falei anteriormente, porque existe índios e índios, realmente, como você falou, já existe já organizações bem espertinhas, né? Vou falar assim nesse termo. Mas existe ainda aqueles que realmente estão ainda bem, desde a Amazônia, aquela região Bolívia, né, por ali. E você, Denis, vai poder enriquecer. Você morou naquela região. Vocês sabem que pelo mapa do Brasil, o Pará, do Pará tem muitas pessoas. Que o Denis, eu até perguntava, viu, Denis, você era aqui do Ceará, né? Mas no Pará, realmente, tem muitas pessoas que são descendentes de índios. É muito comum, porque lá é divisa, né? Tem muito ribeirinhos também, né? Isso, a minha etnia é um pouco diferente porque a minha descendência é direto de espanhol e português, meus avós são espanhóis e portugueses, mas eu nasci no Pará, né? E ali você vê realmente como nós estávamos falando aí sobre desenvolvimento e tudo mais, existem regiões no Pará, e principalmente mais voltada ali para o estado do Amazonas, indo para o lado do Amapá, e que você mora em palafita ainda, cidades enormes de palafita, sem infraestrutura nenhuma, aonde você vê que não tem esgoto, o 2, como você falou, é feito diretamente. Eu até contei uma história interessante aqui para todos. Eu fui visitar uma cidade e perguntei onde era o banheiro, né? Na casa que o senhor lá me recebeu muito bem e tudo. Aí disse, não, o banheiro fica ali no quarto. Aí tudo bem, vai eu no quarto, né? Quando eu chego no quarto, não tinha porta, não tinha banheiro, não tinha nada. Eu fiquei meio que perdido, né? Digo, sim, e agora? Onde é o banheiro dessa casa? E lá era palafita, e o rio, quando enchia, ficava por baixo da casa, ia muito longe. Eu voltei, né, para perguntar, disse, olha, o senhor me desculpa, mas onde é a porta do banheiro? Ele disse, ali. Eu disse, ali aonde? Aí ele apontou para o chão. Era um pedaço de madeira do próprio piso, com uma rodinha dessas de puxar de gaveta, que você puxava e era direto no rio. Eu digo, meu Deus do céu, Jesus, peraí, isso é o banheiro aqui. Então, assim, existem ainda locais na região que você vivencia coisas incríveis, índios morando no meio do mato, sem cultura nenhuma, com casas apenas que só tem um piso no meio do mato, e você vai ver que é um negócio totalmente fora da nossa realidade aqui da região. Legal, legal, boa colocação, viu? Aí, ó, coivara nos campos, é a queimada nos campos, a medicina, quinina, alcaloide, antitérmica, antimalária, copaíba, curar feridas, curarim, veneno de flechas, que é veneno de flechas, anestésico, né? Economia, tabaco, algodão, palavras, caju, caatinga, construção de casas, chão batido, né? A utopia, língua menos travados, tapuias mais de longe. O que era o escambo? Vocês lembram? Era a troca, né? De trabalho. Sim. A epidemia, morte. Então, a própria coroa criou uma lei para não escravizar os índios, para aquecer o mercado de escravos, pois estariam mais adaptados. Então, outra coisa que fala assim, ó, os índios brasileiros somavam mais de 2 milhões quando os portugueses chegaram à Bahia. Hoje não passam mais de 325.652, pois foram dizimados por gripe, sarampo, varíolas, escravizados, exterminados pelo avanço da civilização e pelas guerras intertribais entre eles, em geral estimuladas pela colonização dos europeus. Ele estava falando aqui, é engraçado, viu, Denis, quando eu estive lá em Santa Catarina, Florianópolis, foi uma região que tinha muito índice. É incrível que você vê, assim, o povo, você não vê ninguém parecido assim com índio. Agora, se você vai no Mato Grosso, quem teve chance de ir no Mato Grosso, naquela região Goiás, Mato Grosso, ainda existe alguns índios que tem aquele cabelo franjinha, né? Que tem na cultura, né? Então, por aí, né? Que também são os mais também espertos, né, Denis? É o corte de cuia que a gente chama. Durante 322 anos, o português brasileiro foi colonizado por Portugal. Então, a herança portuguesa para a cultura brasileira é a língua portuguesa. O que nós ganhamos de Portugal? A religião católica, o carnaval, as festas juninas, os jogos infantis, uma cantiga de rodas, novas de plantas na colônia, atualmente identificadas como Brasil, como a jaca, a manga, o renascimento, o maneirismo, o barroco, o rococó, neoclassicismo, isso aqui tem muito em Ouro Preto,
lá em Minas Gerais. Aí, eu vou falar aqui, gente, mas depois eu queria passar 2 vídeos para vocês, ok? Bacana para vocês conhecerem um pouquinho mais. Aí vem, após isso daí, gente, falando sobre a questão... Vocês lembram, né, que quem fez a abolição dos escravos foi a Princesa Isabel, né? Que foi filha de Pedro II. Foi a única filha que ele teve. Ó, a Constituição Brasileira de 1988, o que ele diz? Nossa Constituição. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo na União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os bens. Quando a gente fala em União, gente, é o governo federal, tá? A Lei 11.645, da Lei de Diretrizes de Bases, o que ele fala? Ele fala que nos estabelecimentos do ensino fundamental, que hoje, no artigo 26, nos estabelecimentos de ensino fundamental e do ensino médio, público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, que é o quê? Do nosso povo. O povo afro-brasileiro é aqueles que nasceram aqui, entendeu? O que passou no povo, o que passou com o povo afro-brasileiro e o indígena. Lembrando, a gente sabe que existe todo tipo de povos, como o Lins estava falando, que ele morou no Pará e tal, que existem índios que hoje que se usam, né, do nome, da cultura, para estar usufruindo de uma outra maneira, mas uma coisa a gente tem que ter consciência que os índios, esse povo é o povo nativo, foi o povo realmente que nasceu no Brasil. Eu até costumo falar que descobriu o Brasil, porque eles já viviam aqui. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre os negros. Salvador foi o primeiro local que trouxe bastante negro. O Brasil foi um dos últimos países a fazer a abolição dos escravos. Tanto é que aqui no Ceará, em Redenção, não é isso? Que também houveram, né? Nem É, redenção. Redenção, é isso. Eles resistiram bastante. Muitos escravos, eles eram adquiridos para fazer trabalhos. E era uma questão também de status, você ter um escravo para estar servindo. E eles sofriam muitos castigos, que eram açoitados. E em 1888, a Lei Áurea por Princesa Isabel foi assinada. Sabe, gente, é uma curiosidade. Aqui na Lei Áurea por Princesa Isabel, eu estava assistindo um dia desses, um documentário com meus filhos, que a Princesa Isabel, como eu falei, ela foi filha de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele foi um rei que ele teve que ir embora para Portugal. O Brasil, nessa época, lembra, em 1859, a Princesa Isabel, ela continuou como rainha aqui no Brasil só durante um ano, porque em 1889 foi que teve a tomada do militarismo, né? Que houve o início da República, foi em 15 de novembro de 1889. Mas antes ela conseguiu assinar a Lei Áurea, não é isso? Em 1888, sabe? E tem uns documentários que falam sobre o Dom Pedro II. O Pedro II, ele era apaixonado pelo Brasil, sabe? Ele era um rei porque ele nasceu aqui. A história do Dom Pedro II, não sabe, né? Vai lembrar de José Bonifácio, e ele se casou, enfim. Mas aí ele sofreu muito quando teve que ir embora do Brasil. E um dos pedidos dele foi que, ao ser enterrado, foi enterrado em Portugal, que trouxessem areia do Brasil. Era a terra dele, porque ele nasceu aqui. Para que ele fosse sepultado, colocasse no caixão dele, terra do Brasil, que era a terra dele. E na época que ele foi expulso, né, do Brasil, aí a Princesa Isabel continuou durante um ano, mas depois foi quando houve a proclamação da República, que saímos da monarquia para a República. Aí, em relação aos negros, vieram que da formação da sociedade brasileira, a dança, a música, o carnaval, a samba, a culinária, a religião. Ó, uma curiosidade, naquela época eles eram obrigados a se batizarem como cristãos, mas eles continuavam com as suas crenças familiares, a cultura deles, nos clãs deles, sabe? Muitos eram dentro das próprias senzalas, né? Palavras, comidas como acarajé, vatapá, o esporte, a capoeira, como defesa. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês conhecerem, para quem não conhecia, como que eram os anúncios dos negros, a questão do status, ó. Comprar-se-ão escravos de ambos os sexos. As pessoas colocavam nos jornais de 12 a 25 anos de idade, bonitas peças, sem defeito algum,
com prendas ou sem elas, e paga-se bem. Quem os tiver pode levar para ver e tratar na Rua da Paz, tal, carioca, casa de canto, que achará a qualquer hora do dia com quem tratar. Então, isso aqui, gente, era informado. Você vê até como o português era, né? Diferente. Vocês sabiam que no exterior, quando a pessoa vai aprender nosso português, diz que é um dos idiomas mais difíceis, porque quando eles fazem curso de português, é o português de Portugal, não o nosso português, né? Reginane, lê para nós aqui, Reginane, esse slide, por favor. Palmares era o refúgio dos escravos fugitivos de engenho das capitanias de Pernambuco e da Bahia. O lugar abrigava aproximadamente 20 mil quilombolas. Os habitantes subsistiam da caça, pesca e coletas de frutos, manga, jaca, abacate e outras, bem como da agricultura, feijão, milho, mandioca, banana, laranja e cana-de-açúcar. Além disso, os quilombolas produziam artesanatos, cestas, tecidos, cerâmicas, metalúrgicas e os excedentes eram comercializados com as populações vizinhas. Isso gerava uma economia razoavelmente intensa na região do Quilombo. Perfeito, obrigada, Reginane. Então, como eu estava falando, o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a abolição dos escravos. Agora, no mundo, gente, se eu não me engano, teve um país, é Mauritânia, se eu não me engano. Deixa eu me ver aqui. É Mauritânia, na África. Ó, na África, sabe? Foi o último país no mundo a fazer a abolição dos escravos. E aí, gente, com a abolição dos escravos, começaram o quê? O negro, ele vivia o quê? Ali. Apesar de toda a situação de maltratos, mas né, ele tinha hoje na fazenda, mesmo na senzala, um lugar onde que ele dormia, comia. Só que aí, o que acontece? Quando o negro ele foi abolido, ele acabou pensando assim, não tinha para onde ir. Porque muitos não sabiam nem ler nem escrever. O que aconteceu? Muitos foram embora, começou o surgimento o quê? Dos cortiços das favelas. Então, muitos foram para as grandes capitais e ficaram na rua. Em grandes avenidas, tentaram construir e tal. Tanto é que eu trouxe até uma foto para vocês no Morro do Rio de Janeiro. Como é que aconteceu isso daqui? Questão do morro, né? Estudos etnográficos, que é o estudo sobre a sociedade, mostram que a falta da propriedade da moradia digna para a população negra originou uma cultura de subhabitação, formada inicialmente por morcambos, construções precárias, construídas próximos às áreas centrais, por exemplo, na rua mesmo, avenidas, cortiços e, posteriormente, diversas favelas. Então, tudo isso que aconteceu? Começou a surgir. Com tudo isso, ó, a falta de educação, a vulnerabilidade, porque naquela época a educação, quem tinha a classe média mais alta, eram os filhos dos grandes senhores de engenho, política habitacional, que é aquela coisa de colocar a pessoa no local certo, a má distribuição de renda, a criminalidade foi aumentando e também o impacto ambiental. Então, eu até compartilhei com vocês a foto, né, lá nos morros, olha. Então, o que acontece? Esses negros, eles viviam aqui nessa área central, então começou o quê? Até a questão das construções, eles tiveram que sair, ó. Essa aqui é uma foto do Rio de Janeiro, como é que era no centro, para vocês terem ideia. E após, né, como que ficou. Só que isso aqui, o que acontece? Antes, os negros moravam aqui nessa área central. Depois eles foram o quê? Indo para regiões mais distantes, que já foi ao Rio de Janeiro, a questão do morro. Tá? Pessoal, antes da gente encerrar nossa aula, espero que vocês tenham gostado, porque eu sei que às vezes aula de história, mas vocês estão observando como que relembraram, né, tempos da escola, não é isso? E eu queria só finalizar a nossa aula com um vídeo sobre os africanos, tá certo? Eu peço só a paciência de vocês um pouquinho aqui para estar compartilhando com vocês. Oi. Só pegando um gancho aí do que foi falado sobre os escravos, né? A sociedade brasileira deve muito a esse povo, pois foi através de sangue, através de humilhações que se construíram esse país, né?
E, assim, eu indico um filme que acho que muita gente assistiu, é 12 Anos de Escravidão. É um filme muito Já bom, assisti, muito ele é muito bacana. bom mesmo. Mas é isso, quando a gente lembrar onde a gente estamos, a gente tem que lembrar da nossa essência dos escravos, que eles que botaram aí esse país para frente. Professora, foi falado sobre os indígenas lá do norte, né? Mas eu lembrei, faz 2 anos que eu estava fazendo cursinho, e o professor de história, ele fez uma especialização na faculdade dele, o meu ex-professor de história, sobre os indígenas aqui do Ceará. Ele falou que passou 40 dias com os indígenas, e aqui no Ceará tem vários indígenas. Eu nem sabia que aqui no Ceará tem vários tribos indígenas. Inclusive, ele falou que os professores da UFC, que dão aula, são os líderes, como é que chama o líder da tribo? Cacique. Ele falou que tinha 2 caciques, que eles que davam aula na faculdade. Mesmo eles não tendo formação, mas eles adaptaram eles lá, porque como eles são o cacique, eles conhecem melhor a cultura. E ele falou muita coisa, porque não vou... é muita coisa, não dá para falar aqui agora. Regilane, no Maracanaú tem uma reserva, em Calcaia também tem uma. Eu sempre vou lá, dou uma voltinha, é muito bom, viu? Pra visitar, é bom. Você conhece? Conheço, é bom. Legal. Pois esse meu professor disse que amou. Foi ele e alguns alunos da turma dele que passaram 40 dias em várias tribos. Eles viajaram em várias tribos fazendo um documentário. Muito legal. Gente, eu vou... Edilene, são conhecidos aqui no Ceará de Tapebas. É os Tapebas aqui. Tapebas. Aqueles que ficam ali na ponte da Calcaia, ali, os Tapebas. Tá com áudio? Tá sem áudio, professora. Tá sem áudio, Tá sem áudio. Sem áudio. Continua sem áudio. Ninguém está ouvindo, não? Alguém está escutando ou não? Que eu tinha compartilhado com áudio. Tá sem áudio. Sem áudio. Tá aqui de novo. Vamos lá, peraí. Vou clicar aqui de novo. Valeu. Compartilhar. Incluir áudio. Lá vai, pessoal. Natureza, acreditando. O quê? Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes.
O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, às senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens e seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade, adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal, como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Isso aqui é legal, é uma série, né, que tem, e é bacana porque ele nos mostra realmente assim as origens, e vocês veem que isso aqui, vocês vão entender ao longo da nossa próxima unidade como é importante a gente conhecer realmente a origem do nosso povo. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Por hoje foi só. Espero que tenham gostado. Liguem suas câmeras para eu ver o rostinho de vocês, gente. Saudade de vocês.
Espero que tu tenha dado isso. Denilson aí, ó, firme e forte, espero que tenha gostado da aula. E na próxima unidade, viu, Denilson? Nós iremos falar sobre os direitos humanos, sobre a ONU, entendeu? Olha aí o grande Cláudio, nosso locutor, hein? Ele estava sumido, né? Ele e a Tônia. Sejam muito bem-vindos, viu? Eu sinto falta de vocês, viu, Tônia? Para estar presente sempre, sempre, sempre. O Denison mesmo não colocou no roxinho, ó, mas ele tá, ó, o substituto dele aqui, ó, o Juscelino, ó, com a parte de design aí, né, Juscelino? Mas, gente, olha, muito obrigada, e eu quero dizer que é sempre bom estar com vocês, tá certo? Muito bom estar sempre com vocês. Vocês realmente é uma turma, assim, que tem um diferencial assim, gente, olha, a coisa melhor quando você está fazendo a faculdade é esse momento aqui da gente estar interagindo. Você falar, você vê, ó, hoje o Juscelino falou sobre a questão do lixo, do exemplo do colega dele, falou também da época, ele relembrou algumas coisas da época de escola. Aí veio o Denison e falou também sobre a questão lá, como é que funciona, um exemplo, como alguns índios, não são todos, porque hoje a gente não pode generalizar, estão atuando no Pará, e por aí vai, vocês estão vendo, cada aula, cada experiência, a Regilane também, nós vamos o quê? Trocando experiências e aprendendo mais. Ok, pessoal? Por hoje foi só. Alguém quer dizer mais alguma coisa?